Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças ilustres, o Emerson e o Felipe da Carreira Miller. Olá. Seja bem-vindo, Muito obrigado. Emerson. Obrigado. E Felipe. Muito obrigado. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente que agradece, cara. Pô, uma empresa já consolidada aí, bastante... eu ia falar antiga, né? Mas antiga é um termo ruim, né? Aqui em Indaiatuba. 30 anos. Quantos anos você tem? Tenho 38. 30 anos a empresa tem. 30 tá vivendo uma juventude ainda, né? Acho que é isso. Quando eu tinha 30 era bom. Quantos anos tem? Faz tempo, 37. 37? 36. Carinha de 20, mas 37. Tá virando um clássico já também, né? Legal. Quase um museu. Cara, bom, contar um pouquinho da história de vocês, né? Como é que vocês chegaram ali antes do Carreira Miller e como que vocês chegaram aí até o presente momento. Cara, são 30 anos, a carreira nasceu em 1994. Ela começou com o Robinson Carreira e a Doralice Miller. Eram os dois sócios que começaram essa consultoria. E geralmente assim, consultorias nascem de consultores independentes. E é assim que eles começaram, esses dois, né? 1994. Em 95 a Doralice sai, mas a marca tinha sido registrada, Carreira Miller. E o Robinson continua e começam a chegar outras pessoas que são sócios antigos que estão até hoje na consultoria. Mas basicamente a carreira nasce com um produto. Em 1995 nasce o Consulta Salarial, que é uma plataforma de pesquisas em que as empresas assinam para desfrutar de dados salariais, de incentivos de curto prazo, de benefícios e uma série de práticas que a gente tem. Então é uma empresa bem nichada, muito difícil as pessoas ouvirem falarem de uma consultoria de remuneração. Tem isso, eu geralmente comércio menor assim, né? A pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu falo, cara, eu trabalho com remuneração. Cara, que isso? Tipo assim, a gente faz pesquisa de mercado, a gente corrige, a gente ajuda as empresas a pagar. Mas quem faz isso para mim é meu escritório de contabilidade. Geralmente as empresas quando são pequenas, né? Falo, cara, é verdade, escritório de contabilidade talvez ele te apoie nisso, mas a gente cria estratégias, é diferente, né? Não é de fato falar assim, paga o mesmo salário para duas pessoas que estão no mesmo cargo e fazem a mesma coisa, porque senão você vai ter problema trabalhista. Não, pague salários diferentes. Porque dá para construir uma estratégia para fazer pagamento diferente. Então, a consultoria surge em 94, 95, estreia esse produto e ele existe até hoje. E hoje nós temos 3.714 empresas que assinam essa base, né? Então, ela é bem rica, atende... Cara, pode pensar em qualquer empresa no Brasil hoje, das grandes, que tem uma área de remuneração. E a partir dali, cara, é o foco. A carreira... trouxe agora alguns outros temas de RH ao longo desse período, mas nos últimos 10 anos o nosso negócio é fazer pesquisa de mercado, plano de cargos e salários, descrições de cargos, trilhas de carreira, incentivos de curto prazo, estratégias para isso, né? Esse é o nosso foco. Vivemos nesse nicho, nesse mercado que é muito restrito e que ainda o Brasil não conhece. Mas esse movimento de transparência salarial que está acontecendo, um movimento político que agora já tem uma lei específica que vem a partir de julho de 2023, vai trazer um novo olhar para esse tema, empresas que nunca imaginaram que deveriam se preocupar com isso. Esse é o futuro que vem. Eu falei de passado e já falei de futuro. E também nós temos uma parte de AD também, né? Então, quer aprender com isso, aí tem toda uma estrutura para ensino, né? A gente ajuda. Muito bem, ainda bem que você falou. Legal. E como é que o Emerson chegou na carreira? Cara, eu cheguei pela porta dos fundos, cara. Porque eu não sou um cara de remuneração. Eu estudei administração, aí fiz ênfase em marketing, depois eu fui estudar marcas. Eu estava 7 anos numa indústria de ferramentas e por conhecer o Robinson, o fundador, um dia a gente estava no bate-papo assim, ele falou, cara, eu estou trabalhando com isso, tal, eu queria deixar essa indústria e focar em trabalhar com marcas. Aí ele falou, cara, estou querendo alguém na consultoria para trabalhar com as nossas marcas, né? Eu chego assim, há 10 anos, entrei em 2013. E aí eu comecei fiz um brand book, trabalhei a estratégia, conheci os concorrentes e tal. Me lembro que isso começou em agosto, quando foi em novembro, o Robinson falou, cara, eu queria fazer um convite, você não quer continuar com a gente? Eu falei, pô, com certeza eu quero, porque eu pedi a conta. Eu falei, eu larguei tudo que tinha lá atrás, né? E aceitei esse convite, cara. E a partir de 2014 eu começo a trabalhar para construir uma área comercial na carreira. Consultoria, para quem tá ouvindo assim, geralmente a consultoria tem um consultor, pode ser uma agência, também é assim, cara, você tem o sócio, uma galera que entende muito daquilo ali, eles vendem e depois vêm trabalhar na execução, muitas vezes são diretores. Consultoria é a mesma coisa,
você tem os consultores que acabam vendendo e executando os projetos. Então, em 2014, 13 para 14, o Robson tem uma decisão de falar, eu quero ter uma área comercial transversal, que atenda a todos os produtos. Então, nenhum consultor mais sai para vender. Consultor faz projeto, a área comercial vende. Eu entro nesse momento para começar a estruturar essa área comercial. Então, eu não sou um cara de remuneração, entrei pela porta dos fundos, mas sempre amei estatística. E o nosso coração é estatística, é pesquisa, né? Foi assim que eu cheguei. E você, meu caro? Nossa, cheguei pela porta dos fundos também. Ou seja, todo mundo chega pela porta dos fundos. Ninguém nasce e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Vai ser de remuneração. Eu vou trabalhar com remuneração, né? Essa porta dos fundos lá é larga, né? É larga, pô. E tá aceitando qualquer um aqui, ó. Não, tô brincando. Mas, Adriano, então, eu trabalhei 12 anos num grande banco, e, por fim, algumas situações que ocorreram, eu não queria mais seguir a carreira. Eu acabei pedindo para ser desligado e acabei indo empreender. Mas, nos meus empreendimentos, eu tinha que trabalhar de sábado, domingo e feriado. E eu tinha tido minha filha há pouco tempo e não sei se eu era preguiçoso ou não, mas eu queria de sábado, domingo e feriado ter ali um tempo com a minha filha, né? Um tempo de qualidade. E aí um amigo me ligou e falou, tem uma vaga numa empresa que eu acho que encaixa para o seu perfil. E aí eu falei, qual é? A Carreira Miller. Eu falei, Carreira Miller, conheço. Minha avó morava do lado do prédio lá, eu vivia andando de bicicleta ali na frente, conheço, não sei o que faz, remuneração. Falei, que é isso? Eu não sabia nem que as empresas tinham, né, uma parte disso, cuidava disso, mas enfim. E aí acabou o destino, né, que a pessoa que iria me liderar na Carreira Miller era uma pessoa que trabalhava comigo no banco. Foi muito fácil assim, o entrosamento. Acabei aceitando trabalhar lá, eles fizeram a proposta, gostei muito do local, ambiente, enfim, as pessoas. E 5 anos lá. Entrei no time técnico. Passei um tempo cuidando da parte ali de atendimento ao cliente, e aí o Emer, falou Emer, tá? Mas é Emerson. O Emer me convidou para trabalhar ali no time comercial, onde estou até hoje. Legal. Cara, e assim, o que o time comercial vende, basicamente? Cara, o que a gente vende? Serviços e o produto que representa quase 60% da nossa receita é a assinatura, essa base de pesquisa, em que um cliente pode entrar e ficar minimamente por um ano, e ele vai renovando isso depois. Ele vem e traz os dados dele, então a gente conhece os dados de uma empresa. Imagine aí, tem lá dentro uma Gerdau, uma Nestlé, uma Unilever, elas compartilham todas as informações salariais, incentivo de curto prazo e benefício. A gente junta tudo isso com as 3.700 e tantas, e cada uma delas pode se comparar umas com as outras. Então, nenhuma pode olhar uma para a outra, mas se comparar em painéis mínimos com 2 empresas. Então, toda e qualquer comparação é um painel estatístico, isso para proteger o dado individualmente. Cara, esse produto representa 60% da nossa receita e é um produto que qualquer empresa deveria ter. Parece que é só para empresa grande. Pô, você só falou o nome de empresa grande aí, mas você paga o salário para alguém, não paga? Você pode pagar isso de uma forma bem estratégica. Então, por que você tem que ter esse produto? Porque ele vai te ajudar a tomar as decisões de pagamento. Você não é só salário que você oferece para alguém, né? Você oferece salário, você oferece bônus, benefícios e outras coisas. Isso é só o começo. Esse é um dos produtos que a gente vende. E depois, se eu pudesse comparar esse produto com o que a gente faz quando vai tratar a saúde, você vai num médico e diz assim, cara, eu preciso ver o que está acontecendo comigo. O médico ele não vai te dar um diagnóstico ali. Ele vai falar, vamos fazer uns exames? O exame é a consulta salarial, é essa base, 60% da receita. E os outros 40%? Quando você chega com o exame, você gosta de abrir seu exame assim quando você faz? Você fez algum check-up recentemente? Com certeza. Aí você já abre assim e já começa a ver as relações que tem, né? De tanto a tanto você está enquadrado, menos, mais. De vez em quando dá um sustinho, né? Você olha e diz, cara, tô fora disso aqui. Bota no Google lá, você fala, meu Deus do céu, cara, vou morrer, é câncer, é uma parada assim, né? Aí quando chega no médico, o médico vai falar, não, cara, pra tua idade, isso aqui tá certinho. Não, vamos tratar isso aqui, traz uma vitamina. 40% do nosso negócio restante agora é o quê? Consultoria. Uma coisa é você saber o que o mercado faz, a outra coisa é você tomar a decisão do que você quer fazer. Todo o mercado está pagando por esse cargo R$ 2.500. Mas por que você tem que pagar? Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Estatisticamente, minha mãe me ensinou a trabalhar com estatística, eu tinha 4 anos de idade. Eu falava assim, mãe, eu quero fazer tal coisa. Eu falava, por quê? Porque tu não vai fazer, você não é todo mundo. Então, eu trazia o painel estatístico e ela mostrava que eu não precisava seguir a mediana.
Os outros 40% é consultoria. Cara, eu preciso construir uma trilha de carreira. A gente vai lá e constrói para mostrar para o cara entrou como estagiário e pode virar o presidente da empresa. Que caminhos ele pode seguir para conseguir fazer isso? Estratégia de pagamento. Já que eu não preciso pagar um salário único, posso criar faixas salariais. Você entra num cargo ganhando 1.500 e você pode chegar até o teto desse cargo em R$3.600. Então, todo esse caminho de construção para todas as posições a gente cria isso. É uma tabela, são grades salariais. As descrições de cargo que diz, eu vou sentar nessa cadeira, o que eu tenho que fazer nela? Quais são as atividades, quais são as responsabilidades, que tipo de competência eu tenho que ter para sentar aqui, o que eu preciso conhecer? A gente constrói esse tipo de coisa. Incentivos de curto prazo, quero fazer um programa de bônus. Você quer fazer um programa de bônus? Tá, como que você quer pagar? Você quer pagar via lei do PLR ou você quer criar um programa de bônus totalmente apartado disso? Apartado. E você quer criar métricas, KPIs, a gente constrói tudo isso dentro da... Tá vendo? Tudo está ligado à compensação de uma forma geral. Acho que compensação é um termo melhor do que salário. Porque aí agrupa salário, incentivo de curto prazo, benefício. É essa gama de soluções que a gente oferece. Que qualquer empresa deveria ter de novo. Mas as pequenas acham que isso é coisa só de gente grande. Mas todo mundo tem que pagar um salário no fim das contas. Então é coisa de qualquer um saber lidar com isso da forma mais estratégica possível. E até a questão da remuneração, ela... impacta diretamente em quanto tempo o cara permanece naquela empresa, né? Então, reduz turnover e tudo mais. E quanto mais você reduz turnover, mais você tem espaço para vender algo de qualidade, né? Cara, o turnover, ele é as pessoas encaram como um vilão tão somente, mas não é. Pra você ter noção, o índice de turnover chama... Qual é o índice saudável de turnover? É muito bom que você tenha turnover na tua empresa. Talvez alguém esteja dizendo, não, tá louco, eu preciso que o cara entre e morra lá dentro. Não necessariamente, porque imagine só numa operação. Vamos fazer uma análise de distribuição de mão de obra aqui agora. Você tem um operador 1, 2 e 3. Para construir aquele determinado equipamento, para montar aquilo numa linha de produção, você precisa de 50% de operadores 1, 30% de operadores 2 e 20% de 3. Imagine se todo operador 1 continuasse lá e não quisesse sair. Existe um momento de estacionar, porque 30% da mão de obra é 2, você não pode promover todo mundo. Então você gera um nível de insatisfação aqui. E nem todo mundo, cara, são os melhores para passar para o 2. Um turnover é até necessário, porque você tem muita gente que desculpa a palavra, mas é medíocre, que ele é aquilo, eu quero entregar isso aqui que está boa. A oxigenação, então o índice saudável de turnover, dá a condição de você girar pessoas na entrada e conhecendo os melhores para ir promovendo, porque isso é natural. Então, quando a gente trabalha com pesquisa, por isso que eu estou falando isso, você tocou num ponto que é muito interessante. O cara contrata a gente por quê? É aquilo que não tem cadeira para todo mundo, né? Exatamente. Não tem cadeira para todo mundo. Só que o cara vem e às vezes fala assim, por que eu vou comprar teu produto, Emerson? Eu não tenho turnover, cara. Meu turnover é 0, eu não estou querendo contratar ninguém. Não preciso de pesquisa. Aí a gente devolve e fala assim, cara, você não precisa por quê? Você continua tendo que construir uma estratégia. Se você começar a pagar mais do que o mercado paga, você não percebe, mas o teu custo operacional começa a aumentar. E quando você vai dar conta disso e olhar, você fala, cara, eu estou 12% acima do mercado. E a gente precisa, o nosso produto está mais caro, eu preciso fazer uma readequação. Como é que você faz? Você está 12% acima na mão de obra, no custo de folha. Então, tem outras coisas que estão por dentro, se você tem matéria-prima, etc. Mas folha já está pegando. Que fruto do quê? Cara, você esqueceu do mercado, meu. Vamos fazer aumento, vamos fazer progressão salarial. Outros erros, vamos pegar o índice de acordo com a condição coletiva e aplicar na tabela. O mercado não cresce assim. Esse mercado hiperinflacionado que a gente teve em 2021, você pega um mercado aí de 11% de inflação, a massa salarial cresceu 5%. Então, quer dizer, mas não tem nenhuma reposição. Não tem. Isso é o que o brasileiro perde poder de compra. A gente estuda esse tipo de coisa. Você perde poder de compra por quê? Porque a inflação corrói a tua grana e você não tem um repasse verdadeiro. As coisas não crescem assim, né? Então, esse é um tema super delicado, mas extremamente importante, porque tem muita empresa aqui. Eu não vou falar nomes agora, mas tem muita empresa que sai do Brasil ou fecha operação aqui e as pessoas se perguntam, mas por quê? Porque, cara, ficou caro e insustentável. Porque, especialmente nesse tempo, quando pega mão de obra, só não vale mais a pena, porque eu não consigo reduzir salário de ninguém no Brasil. Se fosse no Canadá, eu conseguia. Se fosse nos Estados Unidos, eu conseguia. Alguém que está trabalhando aqui, você fala assim, cara, vamos reduzir? Você ganha 3 mil, mas agora vamos fazer um contrato de 2.500. Aqui você não pode fazer isso. Então, uma vez você dá um passo para frente, esquece de dar um passo para trás. E tem aquela questão da empresa, ou ela está com muita gente, ou ela está com pouca gente.
Porque os custos de demissão e tudo que envolve também uma contratação é o custo Brasil lá, né? Então o cara tem uma empresa, tem 30 pessoas. Aí ele perde cliente. Ele daria conta com 25. Só que ele fala, putz, eu não vou mandar embora porque vai fazer um estrago ali no caixa, naquele mês ou naqueles meses. E eu não sei se eu vou precisar daqui a pouco. Então isso acaba roubando o dinamismo, né, das empresas brasileiras, né? Você vai pagar pela ociosidade ou pela demissão. As duas coisas vão te custar algo. Você tem que balancear agora e saber o que vale mais a pena, né? Mas é muito difícil, assim, empreender no Brasil não é fácil. E é por isso que essas estratégias que a gente trabalha, cara, eu vou fazer uma conexão com o produto. Muitas vezes você fala assim, o que é que eu posso fazer para deixar alguém feliz? Salário, certo? Se você aumenta o salário, imagina se o cara vai ficar feliz porque eu aumentei o salário dele. Só que a percepção de aumento ela é muito curta. São 3 meses, cara. Até que aquele aumento você injete na economia. Injetar como? Faz a parcelinha no cartão de crédito, consome, daqui a pouco a percepção de aumento já foi, certo? Então acabou. Agora, e se você trabalhasse com um programa de bonificação? Isso começam as estratégias. Por quê? Você não aumenta o salário, mas você dá a condição do cara ganhar um montante de dinheiro atrelado ao atingimento de metas, ou seja, se não bateu a meta, não paga, e a percepção é maior. Por quê? Porque você tem um montante maior ligado a uma tarefa que ele fez e a sensação de recompensa ela é maior. A economia comportamental gosta muito de estudar isso, sabe? Você pega autores, Dan Ariely fala muito disso, Daniel Kahneman. Nós, seres humanos, somos movidos por recompensa com base no esforço que a gente faz. Parece que não. Se você quer ganhar uma bolada por mês de casa sentando no sofá da sua casa sem fazer nada, agora parece que é bonito falar, você vai falar assim, pô, top. Mas isso é tediante demais, cara. Não é algo prazeroso. Então, veja só, a gente faz um movimento como esse, por exemplo, para não aumentar salário, para você ter condição, por exemplo, de sustentar um time já que você perdeu clientes, você não está com a folha muito estourada, então te dá uma oxigenação maior. Na pandemia fez isso. E você atrela um programa de bônus. Bateu o resultado, vamos comemorar todo mundo que todo mundo vai ganhar 3, 4 salários. Cara. E tanto é que, ultimamente, tem muita empresa nos procurando, justamente querendo fazer, né, essa estratégia, querendo entender, querendo formatar uma estratégia de bonificação, porque elas entenderam, né, estão entendendo que nós, seres humanos, somos movidos a recompensas. Né? Tem até acho que é o Sonho Grande lá, o livro dos caras da Ambev, que em determinado momento lá o Lehman era sócio de uma empresa, agora não vou lembrar o nome, e aí ele sai dessa empresa para montar uma empresa que teria remuneração variável. E aí ele atribui o sucesso do que virou a Ambev e os outros negócios dele lá a essa remuneração variável. Os caras têm lá 5 metas, se bateu a meta, aí tem, enfim, as porcentagens ali que o cara consegue fazer de salário. Às vezes o cara até dobra o salário dele lá. Então acho que isso é fundamental mesmo. 5 metas porque, no livro diz, porque você consegue segurar na mão. Você não consegue ter muita meta que você não pode olhar. Aqui você olha na mão, é o máximo, entendeu? Você sabe o que você tem que perseguir durante o ano. E se você perseguir, é uma bolada. E é muito mais, tá? Na carreira, pra você ter noção, o Felipe, ele tem um potencial de ganhar 8 salários de bônus se ele bater as metas e a gente bater a meta. 8 de bônus. Caraca, no ano ou no mês? No ano. No ano. Então, ou seja, fora os 12 mais os 13 salários, ele tem um potencial de 8. E se tiver superação, aí vem o potencial de mais 2 salários. De acordo com o índice que vai superar. Você experimentou isso em 2022. 21, é verdade. 22 foi cravado no 100%. 21. No 21 nós tivemos condições de pagar o potencial total para cada cargo, que começa em múltiplo de 4, 6 ou 8 salários. E nós tivemos a superação de mais 1,5 salário. Né? Então, assim, quem tinha potencial de ganhar 8, ganhou 9,5 salários de bônus. Caraca. Então é uma grana. Você fala assim, isso é para a empresa grande? Tipo, a Ambev, ela faz esse trabalho de uma forma... Eles obtêm êxito com esse formato. O mercado de cerveja funciona muito dessa forma, de bebidas de uma forma geral, né? E a nossa consultoria também adotou um modelo assim bem agressivo. De novo, nessa época a gente trabalhava o salário abaixo do mercado na casa de 20%. Então qual é o balanço? Pô, vamos trabalhar na consultoria, legal. Pô, mas vocês pagam menos do que outros lugares, por quê? Porque a gente tem um programa de bônus que dá potencial de 6, 8 salários. Então,
é o equilíbrio para as contas. Entende? Aí vem uma pandemia, cara. Como é que eu sustento um time sem nenhuma demissão? Cara, a nossa folha já está muito bem equilibrada. Eu não trabalho inchado no salário. Eu trabalho com o salário abaixo do mercado com potencial de ganho. Vamos dividir agora o potencial de ganho. Se a gente perder, vai perder todo mundo junto. Se ganhar, vai ganhar todo mundo junto. Então é muito legal. E cara. você faz os times colaborarem entre si, né? Porque nós temos uma meta global, né? Então uma meta global, você tem uma meta individual e uma meta do seu time. Então assim, se eu bater a minha meta, mas o meu parceiro de trabalho não bater, vai me afetar. Então você acaba incentivando, né, o pessoal assim, eu tô com as minhas demandas mais tranquilas, Emer, quer ajuda? Tá precisando do quê? Vamos bater a meta do time? Vamos ver os outros times? Então assim, você acaba colaborando com essa união entre todo mundo, né? Então tá todo mundo ali remando pro mesmo caminho. Então isso também é muito bacana. Olha o que é diferente da Ambev, por exemplo. Vamos pegar a época do livro. Então, já que você citou o livro, a Ambev ela tinha um olhar muito mais para o individual do que para o coletivo na distribuição final de pagamento. Então, o peso maior estava no atingimento individual e menor no atingimento coletivo quando você olha para o programa. O nosso é o contrário. Nessa divisão que o Felipe falou, 40% representa a meta global no peso total, 30% a meta da área, do time e 30% a individual. Então, eu jogando sozinho posso ganhar 30%, mas se o meu time e a empresa não ganharem, eu só tenho chance de 30%, 70% vai embora. E óbvio que o gatilho maior é margem do negócio, receita é margem. Então, se não tem o atingimento da margem, óbvio, compromete esses três blocos. Mas viu que a distribuição está 70% é colaborativo, 30% é individual. Esse equilíbrio varia de empresa para empresa. Tá? Isso acontece com a gente, mas quando a gente faz a estratégia para a empresa, eu preciso ler o cenário da empresa, saber o nível de ambição, tomada de risco e tudo mais, e cada empresa dá o peso que quer. Então, dizendo que um está certo ou está errado, mas é legal que quando a gente constrói a estratégia, a gente não leva o que a gente faz dentro de casa para o cliente. O que a gente faz dentro de casa é porque tem a ver com a nossa cultura. O que você quer fazer aqui na Beats? A gente vai fazer para você, cara. Legal. Tá, e assim, você criar meta para departamento comercial, acho que talvez seja a mais fácil ali, né? A empresa quer crescer X, você divide, pica essa meta em 12 de uma forma chula. E aí essa é a meta do departamento comercial. E meta operacional, como é que faz? Cara, as metas elas podem ser divididas em 2 blocos, metas financeiras e não financeiras, se eu seguisse essa linha que você está dizendo agora. Então tem metas que estão atreladas a indicadores financeiros, que de uma forma geral é muito mais fácil medir, bater o número, você sabe que chegou, e tem as não financeiras. De novo, tudo também tem um peso. Quanto você pesa para financeiro e não financeiro? Então, quando eu pego para a tua área de criação, por exemplo, você não vai linkar esses caras a indicadores financeiros, mas você vai linkar a indicadores não financeiros, mas com potencial de atingimento. O NPS, por exemplo, ele é um indicador não financeiro, mas o NPS alto te dá condições de ter compartilhamento de indicação da tua agência, dá condição das pessoas se sentirem bem, delas recomprarem outras coisas. O NPS é um indicador não financeiro que você pode atrelar ao teu time. Ou até do cara não sair também, né? Ou até do cara não sair, exatamente. Então, essa divisão, o que acontece? Cara, pegando a lógica dos caras, coloca na mão a quantia de coisa que você tem que perseguir e tenta ao máximo medir esse tipo de coisa. Tenta ao máximo fazer coisas que não estão atreladas a atividades que são corriqueiras, são do dia a dia. Então, o cara tem que fazer X planilhas por dia. Tipo, o cara, não, aquilo faz parte da atividade dele. Quando a gente fala de bonificação, é algo extra ao que você ganha para fazer. O bônus eu quero te levar a uma situação em que se eu não te desse um incentivo, você não faria. Mais ou menos assim. O que está escrito na minha descrição de cargo aí? Alguém já chegou a isso pra você? Já teve algum caso na sua vida de alguém chegar e falar assim, pô, cara, você pode fazer essa parada para mim? Aí o cara fala assim, cara, o que está escrito na minha descrição aí? Aí você dá aquela parada, né? Então, não é para eu fazer isso aqui. Aí você, porra, beleza, vou pegar o próximo. É óbvio que você já entendeu a situação. Mas a bonificação foi feita para isso. Cara, o que está escrito na descrição? É para você atender bem, fazer... então legal. Tem atender bem, tudo é a NPS 72. Se a gente bater 80 de NPS, eu vou atrelar isso a um programa de bônus que te dá um múltiplo de 2 salários.
Entende? 72, bicho, é o que você quer que o cara faça. É o mínimo que você espera dele. Não é fácil bater 72, mas é o mínimo que você espera dele. Mas você não quer só isso, você quer mais. Então, o mais é tenta medir o quanto mais você quer. Mostre pro cara da forma mais fácil possível o que é que você quer dele, além do que tá na descrição, e paga o bônus para ele, cara. E aí pode ser financeiro ou não financeiro, nessa lógica que você colocou para mim. Bacana. Tem uma pergunta pro Felipe. Qual que era a diferença do banco para a carreira, nesse esquema de progressão aí de carreira e remuneração? Tá, isso é fácil. Tá, a do banco... Porque vou só dar uma melhorada na Vamos lá. pergunta. Porque pelo que eu vejo de banco, eles têm assim tem uma cultura que é bem agressiva de crescimento e de remuneração também por isso. Então, qual que é a diferença nesse quesito? Aí você colocou o cara da Berlinda, cuidado que você vai falar, hein? Você não sabe o que você pode falar. Não da nossa carreira, mas do banco. Eu tô pensando exatamente isso. O que eu posso falar aqui? Mas vamos lá. O banco, ele tem o PLR, e isso é sabido aí no comércio, né? Que o bancário ganha bem porque tem o PLR, tem isso e aquilo. A nossa carreira no banco, e vou falar do banco onde eu trabalhei, né? E assim, você sobe se você quer. Você trabalhar e você vai galgando cargos, sensacional, isso é ótimo. A trilha de carreira é bem especificada, legal. Só que o programa de participação nos lucros, ele não me dá um incentivo que a Carreira Miller me dá, por exemplo. Né? Por quê? Porque chega no final do ano, vamos lá, eu, Felipe, era gerente responsável pela agência administrativa, então a parte eu ganhava lá 100%, né, do valor. E esse é um caso real, tá? Uma pessoa chegou em mim uma vez e falou assim, você, Felipe, trabalha, dá a sua vida aqui pelo banco e você ganha 100% do bônus, né, do PLR. Eu não estou nem aí pro banco. E eu ganho 100% também. E aí eu pensei, é justo? Né? Então, ele não incentiva você a dar o seu melhor, a fazer algo colaborativo, e tal, porque no final a gente recebia a mesma coisa. Claro que, de acordo com o cargo, mas sempre 100%. Entendi. Na Carreira Miller, não. Na Carreira Miller, o Hermer vai lá e entrega 100% da meta dele. Vamos dizer que o Global bateu 100% ali, né? O time bateu 100% e o Emerson bateu 100%. Ele ganha lá os 8 salários dele. Mesma coisa, o Global bateu, o meu time bateu, mas o Felipe não bateu as metas dele. 30% já não ganha. Eu ganho menos 30% do bônus. Então assim, esse sistema de bonificação da Carreira Miller versus o banco me faz querer mais. Me faz dar o meu melhor sempre. Né? Então, ele é muito mais incentivador. E aí, corta um pouco dessa questão, né, de pessoas que... Sempre tem, né? Pessoas que, eu não estou muito aí para o negócio e tal. E você fala, eu estou ganhando a mesma coisa que aquela pessoa que não está nem aí. Uhum. Concordo. Legal. E como que uma empresa pequena, que não tem lá um budget muito grande, ou às vezes nem tem budget para isso, como que ela faz para começar um projeto que vai levar eles a esses resultados? Cara, é muito bom você falar isso, porque você nos dá a chance de falar para as empresas pequenas como elas podem começar, às vezes, e pensar, cara, mas eu não tenho 100 mil guardado aqui para investir nisso não. Então, calma aí, vamos lá. Como tudo na vida, né, cara? Tem desde um YouTube, que você vai encontrar vídeo na mão, até a condição de você contratar uma consultoria. Digamos que você vai pular essa parte do YouTube e vai direto para uma consultoria. Eu diria que o primeiro passo seria o que o médico faria com você. Cara, queira saber o que o mercado faz, o que os outros fazem. Vai para uma base de pesquisa, uma plataforma bem legal. Vai conhecer o que o mercado faz de salário, de incentivo de curto prazo, benefício. Passa minimamente 6 meses ali só estudando o mercado.
a gente dá um apoio para o cliente muito legal. A gente faz mercados para o cliente, monta visualizações para ele. O que as empresas de Indaiatuba estão fazendo, Emerson? O que as metalúrgicas daqui estão fazendo? O que as empresas de tecnologia estão fazendo? Sei lá, o segmento que for, a gente atende 28 segmentos hoje nessa base. Então, o primeiro passo seria, conhece o que o mercado faz. Vai ver o que os outros estão fazendo. Não estou falando nem para você copiar, não. Só vai ver, vai aprender. No próximo passo tá bom, eu entendi. À medida que você está nessa base de pesquisa, você começa a notar que existem formas de pagar diferentes, às vezes, do que o teu escritório de contabilidade diz. O fulano aqui é um... Fala um cargo para mim que você tem aqui, por exemplo. Só para designer júnior. O fulano aqui é um designer júnior. Eu tenho 3 designers júniors. Né? O teu escritório diz, paga a mesma coisa para os 3. Não necessariamente. Você vai começar a entender que você pode criar uma faixa salarial para os designers. E é muito provável que você tenha um designer júnior há 3 anos que está no fim da faixa e você vai contratar um novo designer júnior que ele vai ganhar o início da faixa. E olha que legal, o cara que está aqui há 3 anos, ele vai descobrir que, tem um valor, cara, tá aqui há 3 anos. Porque quem chegou não ganha a mesma coisa que eu agora. Fazer isso aqui, a gente pode fazer. Cara, eu pensei que fosse lei. Ele tá lá naquele cargo. Não. Ele tem que ganhar exatamente igual o outro. Então é para chocar. Faz esse corte já, porque essa parte fica boa. Não é lei. Entendeu? A CLT diz assim, a partir de 2 anos dentro da mesma posição, eles têm que ter eles têm que ganhar a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é esse. Só que se você criar uma estratégia, um plano desse, da forma que eu estou te dizendo, você pode estipular, por exemplo, que chegar no teto de pagamento do cargo pode ser 3 anos. Pode ser 3 anos. Como é que ele chega lá? Cara, você vai medindo a evolução dele de caminhada. Esse cara antes precisava de acompanhamento. O tempo inteiro tinha alguém que ajudava ele a fazer determinadas atividades. Agora ele faz as atividades. Agora ele consegue pegar o briefing direto do cara que faz o planejamento e já começa a executar. Tá vendo? Cada uma é evolução. Você mede isso aqui. Isso é evolução para o cara chegar no fim da faixa. Isso te protege, cara. Se o cara que entrou agora, o designer, ele ficou 4 meses aqui. Aí ele foi lá e processou você. Processou e está pedindo equiparação salarial porque tinha um designer 1 aqui também que ganhava, sei lá, 600 conto a mais que ele. O que a jurisprudência vai fazer? Cara, você tinha uma regra lá? Tinha. Opa, essa regra dizia que esse designer 1 chegaria na posição para pagar o teto para ele em 2 anos. Só que ele estava 4 meses e não estava performando. Foi por isso que a gente desligou o cara. Ganhou, cara. Emerson, mas precisa homologar o plano no sindicato? Precisa registrar no Ministério do Trabalho? Não. Papel de pão, meu amigo. Tipo nota promissória. Se você escreveu que a tua regra é essa e você a faz cumprir, beleza. Onde você tomaria um processo? Contratou 2 designers. Um caminhou por 100% da faixa e o outro ficou aqui estático no 80%. Por que você não está aumentando o salário? Cara, o moleque é ruim, não entrega. Passou 2 anos e pouco, ele mandou o cara embora. Aí ele processou você. Ele ganha. Por quê? Porque se ele era ruim a ponto de não conseguir caminhar e você ficou com esse cara 3 anos, cara, você tinha que mandar ele embora. Porque, cara, traz outro do mercado com vontade de trabalhar. Porque a 80%, o 100% é o mínimo que você espera dele. Você não está pagando nem mais nem menos. É o que você estabeleceu com base no mercado, sacou? Então, eu entrei nesse exemplo para te contar um pouquinho aqui, porque esse tipo de coisa, cara, quando você passa os 6 meses que eu propus de teste na pesquisa, a gente começa a te dar insights sobre isso. O Felipe entrou pela porta dos fundos, mas a primeira porta do fundo que ele passou foi nesse produto. Você ficou 2 anos, 3 anos em pesquisa? 2 anos em pesquisa. Então, o Felipe, ele pode contar depois, mas ele fazia consultoria nesse nível. O cliente chegava para ele e falava assim, cara, mas como é que funciona aqui? Como é que eu posso fazer? Olha a minha estratégia. Então, o Felipe olhava para a empresa detonada e para algumas empresas bem construídas. Ele dava muita dica. Aí o próximo passo é, eu quero fazer consultoria. Quanto faz? A gente pode propor para você, mas se não tem a solução do EAD. A gente tem como fazer curso. Cara, eu quero fazer um plano, sou um cara legal. Se me der a matéria na mão, eu vou atrás. A gente tem uma mentoria muito legal de plano de cargos e salários que ensina nosso método, ensina você classificar um cargo, ensina você criar uma tabela. Cara, tem que gostar de estudar? Lógico, você tem que pegar aquilo, mastigar, vir para dentro da tua empresa, fazer e aguentar porrada de tudo que é canto, porque todo mundo vai questionar o teu diretor, o teu presidente, vai falar, por que vamos fazer isso? Você tem que ter repertório. A gente tem condição de oferecer assessoria. Eu não consigo comprar o projeto completo com vocês. O que vocês podem me oferecer? A gente tem condição de oferecer assessoria para o cara, pós-curso. Então, existem vários caminhos. O que eu preciso é exatamente esse exemplo que eu te dei agora. Você pode pagar salário, mas não posso, cara. Quem disse para você que não pode? Agora é minha pergunta para você. Alguém falou isso para você? Cara, eu
acho, não tenho certeza que foi o escritório. Não, o escritório. não com certeza o escritório vai fazer isso. Não tenho muita certeza. Eu sei que é meio que um ponto pacificado, assim, de que isso não pode ser feito. É quase que é uma lei que todo mundo diz, mas ninguém sabe. Quer dizer, a CLT diz que tem que ser igual, mas quando você não tem regra nenhuma, é para ser igual. Sim. Então, a lei de igualdade é isso. Então, na real, tá na CLT, tá. Mas existe uma leitura... Uma leitura somente para isso. Tem que ser igual. Entendi. Mas e se eu tiver uma condição de fazer diferente? Cara, a gente faz isso para empresas grandes, cara. Uhum. Sabe, você fala assim, vai se arriscar? Tipo, a Nestlé vai se arriscar? Sabe, a Toyota vai se arriscar? Os caras trabalham com estratégias de faixas, né? Então, faz parte da política, da atratividade que eles constroem para as pessoas quererem trabalhar para eles. Falei esses 2 exemplos, mas tem tantos outros exemplos que fazem estratégias muito bem construídas, né? Então, tocar nesse ponto, a lei de igualdade salarial que está chegando agora, que empresas com mais de 100 funcionários agora, elas basicamente vão passar eu vou chamar de uma auditoria do Ministério do Trabalho, e elas vão ter um relatório de enquadramento para dizer se elas têm não conformidades, por exemplo, pagando mais para homens do que para mulheres ou vice-versa, salários desiguais. Imagine essa cena agora. Eles vão olhar para a CBO. Você tem um designer júnior, certo? Você tem uma mulher que acabou de chegar e você tem um cara que está na posição lá há 2 anos. A mulher está ganhando R$800 a menos que o cara. Mas não é porque ela é mulher, é porque a tua estratégia diz que o início de faixa poderia ser homem ou mulher, poderia ser o que for. Poderia ser o contrário. Poderia ser um homem aqui e uma mulher ganhando mais. Poderia ser o contrário. Muito bem no exemplo, cara. Quando você bater o CBO nessa análise do Ministério do Trabalho, ele vai falar assim, opa, tem uma não conformidade aqui. Tem um homem ganhando menos ou tem uma mulher ganhando menos porque eles estão dentro do mesmo CBO. O CBO não vai mudar. Qual é a tua próxima resposta dentro desse relatório? Opa, isso acontece porque dentro do meu plano de cargos e salários tem uma faixa salarial com início e fim, é por isso. Legal. Próximo. Então, o plano vai te proteger. Quem não tem o plano vai ter que fazer o quê? Bora pagar igual, cara. Mancada nossa. Sai um relatório com as empresas de capital aberto fazendo isso. Quais as empresas... Isso é... Se você colocar depois, qualquer um que estiver ouvindo, fala assim, relatório sobre as empresas de capital aberto com salários desiguais. Se escrever desse jeito no Google, você vai chegar. Uma analista levantou, cara, e eu não vou falar o nome agora, depois quem quiser mate a curiosidade sobre isso. O que fez com que as empresas de capital aberto? Caramba, tem empresa que vai ter que botar a mão no bolso, cara. Alguns milhões para arrumar a folha salarial com relação a esse ponto. Por quê? Porque se você não tem uma estratégia bem criada, não te resta mais nada. A próxima resposta é, ou é o mercado que vai te cobrar um posicionamento adequado, ou você está enrolado, cara. Então vai lá e faz. Se você tem uma estratégia, você começa a mostrar isso. Existem faixas salariais. E as pessoas estão acima ou abaixo porque elas estão dentro dos critérios estabelecidos. Não abandone ninguém e esqueça dentro do critério, porque aí a tua própria regra te condena a pagar um processo trabalhista. Mas se você faz a coisa direitinha, cara, olha o potencial que você tem. O designer 1 que chegou agora, você paga 20% a menos, mas você está investindo 20% nele em treinamento. Você está preparando esse cara para ser um designer pleno na plenitude de entrega. Pronto para virar um 2. E Emerson, complementando o que você estava falando, né? O Adriano até perguntou, né? Mas não pode pagar se eu tiver um plano de cargos. Fazendo já um jabá também. Né? Nós temos um canal no YouTube, da Carreira Miller. Dentro dele, nós temos alguns programas. Né? Nós temos um podcast também, o Quinto Dia Útil, que o Emerson apresenta, e nós temos o Consulta Aqui, que é um programa, né, que a gente chama, né, programa sem remunereis, inclusive tô até a camiseta dele aqui. O cara quer fazer. O cara quer fazer, né? E nesse programa, Adriano, nós abordamos alguns pontos mais técnicos, né? 10, 15 minutinhos, alguns 20, né? Assuntos que se alongam mais, e a gente comenta sobre isso, né? Inclusive com o Dr. Reinaldo. O Dr. Reinaldo é um advogado, né? Especialista, parceiraço, muito bom. E ele explica pra gente, né? Explica pro ouvinte como que pode ser feito, né? Vamos falar assim, pagar no mesmo cargo 2 salários diferentes dentro da regra do jogo. Inclusive lá ele cita aonde está na CLT que pode ser feito isso. Então, legal. Então, tem muito material sobre quem tiver curiosidade aí, quero me aprofundar um pouquinho mais, e então conteúdo gratuito, só entrar lá no site, lá no @Carreira YouTube. Miller no YouTube, e aí
tá lá a playlist do Consulta Aqui, tem muito conteúdo sobre Tem isso. muito Cara, conteúdo. porque isso é o susto que você tomou. É um dos jeitos que a gente tem de conscientizar. A gente divide lá em Júnior 1, 2 e 3, Pleno 1, 2 e 3 e as faixas, Sênior 1, 2 e 3 e as faixas salariais são iguais. Uhum. No 1, no 2, no 3. Então eu não sabia que podia, tinha essa... Tá vendo? Já aprendi aqui, ó. Você não precisaria fazer essa divisão Júnior 1, 2, 3, porque cada um é um cargo. Eles seriam provavelmente faixas salariais. Então você teria um Júnior com a faixa salarial A, B, C, ou 1, 2, 3, enfim. Ele caminha na faixa sem ser promovido. Então não trata de uma promoção, é uma evolução salarial e ele permanece Ele no mesmo caminha cargo. horizontalmente. Eu poderia no particular depois te dizer um monte de coisa. E eu vou dizer, a hora que acabar aqui eu vou explorar. Mas aqui não vou expor o caso, mas tem uma série de coisas que dá para ser feito nesse ponto. Inclusive para deixar mais liso, mais dinâmico o teu plano, sabe? Mais fácil fazer gestão. Porque aí nós estamos falando de 9 cargos, cara. Uhum. Cada um é um, né? E tem uma série de coisas que acontecem no meio tempo. Poderiam ser 3. Isso facilitaria muito a gestão e tal. Mas, cara, é coisa que eu vou dizer para vocês aqui, vocês vão conseguir arrumar. Legal, pô, bacana. Obrigado aí pela... Consultoria gratuita, hein? Aqui, pela dica. Legal. Cara, vocês querem deixar aí os endereços aí da Carreira Miller, até os de vocês, se for o caso? Uhum. Como é que as pessoas encontram vocês? Como que elas encontram a Carreira Miller? @Carreira Miller no Instagram, no YouTube, em qualquer canal, dentro do LinkedIn. A gente coloca muito conteúdo, o Felipe lembrou muito bem isso. Então, se você precisar entender desse tema de remuneração, sem remunerezo, o Felipe apresenta um programa lá, tem o nosso podcast, tem muita coisa interessante sobre isso. Tudo é @carreira com I, Miller, MULLER. Vai ter na descrição, não sei onde vocês colocam o vídeo, etc. Mas, então, vocês acham a gente... Tem o site carreiramiller.com.br, lá dentro também tem nosso blog. Toda semana tem texto sobre isso. Então, a gente pega uma série de pontos e coloca à disposição para todo mundo entender do tema. Então, é muito simples. @carreiramiller, se colocar no Google aí na parte de busca, vai aparecer muita coisa que a gente produz. No Spotify também dá para achar o nosso podcast. Nosso também. podcast está dentro do canal da Carreira, é o 5º Dia Útil também, vai ser muito fácil encontrar lá. Legal, pessoal. Pô, eu queria agradecer muito aí a participação de vocês e saúde e sucesso aí. Para nós. Sempre estejam bem. Para nós. Agradecemos Obrigado aí pela o oportunidade. convite, viu, Adriano? Ele tá falando Adriano, assim que a gente se conhece há bastante tempo. Há um tempinho e não era muito bem Adriano e Felipe a relação, né? Eram outros nomes. Tá evitando apelido. Exatamente. Eu vou ter que fazer outro corte. Legal, obrigado, Emerson, mais uma vez aí. Valeu. Até mais, Valeu, obrigado, tchau, tchau. gente. Beats.